Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando direto e reto com a vitória do Flamengo na Conmebol Libertadores, na estreia 2-0, com altitude e tudo. Brilho de sempre, né? Desses caras aqui, Bruno Henrique e Arrascaeta. A geração de 2019 continua heróica no Flamengo. Eles são o retrato recente de um Flamengo tão vitorioso. Arrascaeta e Bruno Henrique. A vitória na estreia da Libertadores tem a cara desse Flamengo. Aconteceu no Peru, onde o time conquistou 2 títulos da competição nos últimos 6 anos e graças aos 2 remanescentes das últimas 3 conquistas continentais. Não só eu, Arrascaeta, mas todo o grupo, de parabéns pela partida que fizemos aqui hoje. Algumas por causa de lesão, outras por opção mesmo. Arrascaeta, titular absoluto, começou no banco. Bruno Henrique, geralmente reserva, começou jogando. O time do Cusco ofereceu pouco perigo, mesmo acostumado a jogar tão acima do nível do mar. Plata e Paquetá por pouco não deixaram o Flamengo em vantagem no primeiro tempo. E o Gonçalo Plata obrigando o goleiro do Cusco a trabalhar. Aí o Paquetá traz pra dentro. Paquetá clareou, disparou, colocando pra fora. Apesar da altitude, um Flamengo dono do jogo. Não é fácil, eu já te digo. Eu tava torcendo porque a gente não pegasse nenhum time assim na altura. O time fez um jogo maduro, um jogo consciente, de equipe que sabe o que faz em campo. E no fim das contas, coube a experiência dos 2 jogadores que mais têm títulos na história do Flamengo resolver a parada. Olha o lançamento pro Bruno Henrique! Primeiro com o Bruno Henrique. Cabeçada certeira, aproveitando o cruzamento de Ayrton Lucas. Bola pro fundo do gol! E o Flamengo larga na frente em Cusco! Depois, com a Arrascaeta, que entrou no segundo tempo e fechou a conta na segunda tentativa. Luiz Araújo, Dias voltou a Arrascaeta! Salvou Fuentes, a bola tá viva, Arrasca! Ele puxa o contra-ataque 3 contra 2, finaliza na primeira e depois tem a oportunidade de na segunda botar no fundo do gol! A nossa performance desportiva justificou a vitória. O Flamengo saiu com a vitória e a liderança do Grupo A. Só não deu para deixar o estádio Garcilaso de la Vega na noite gelada de Cusco de banho tomado. Estamos indo direto a tomar banho no hotel agora. A água tá meio fria ali, tá um frio do caramba, vamos embora. Imagina o fedorzinho no ônibus, hein? Pessoal voltando lá pro hotel. Bora falar mais do jogo, então, que teve problemas, polêmicas de arbitragem, na verdade. Vamos começar com esse pisão do Plata no Colito. O árbitro Delis Lopes nem falta deu. Aí o VAR checou o lance, recomendou cartão vermelho, mas não deu em nada, não. PC Oliveira falou que não expulsaria o Plata também, mas teria dado amarelo. Eu concordo com ele, acho que é por aí mesmo. E quando ainda estava 1-0 para o Flamengo, veio a maior polêmica do jogo. Uma linha de impedimento, cara, essa aí deu o que falar. Manda aí. A jogada começa nesse lançamento longo aí pro Manzaneda, lá no meio dos zagueiros. Aí Ayrton Lucas escorrega. Manzaneda faz uma jogada boa, vai dar uma pedaladinha, ó. Chamou para dançar, cruzou. Rui Dias fez o gol que seria o gol de empate. Só que o VAR chamou. As linhas foram traçadas. E olha isso, gente. Não dá nem para saber o que tá na frente do que ali. Impedimento milimétrico, gol anulado. Isso depois de 5 minutos de checagem. É mole? Melhor para o Flamengo. Beleza. Agora você vai ver o que aconteceu com o De La Cruz no jogo. Deve estar com o ouvido zumbindo até agora, rapaz. Vou passar o contato do meu otorrino para você, gente boa. Menor necessidade, né? Coitado do De La Cruz. E esse jogo contra o Cusco, gente, foi marcante para o Arrascaeta, porque ele entrou no top 5 dos maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores. Agora são 11 gols, igualando o Everton Ribeiro. Só tem gigante aí nessa tela. E de quebra, o Arrasca ainda se isolou como estrangeiro que mais jogou pelo clube, contando todas as competições, tá? 370 jogos dele, é muito ídolo do Flamengo. Ô, Vene Casagrande! Mais um dia terrível. Ô, Pardal, cadê a peruca que tava aqui? Você viu a minha peruca, loura? Por favor, ô Pardal. Boa tarde. Obrigada, Pardal, muito obrigada. Ô, Vene Casagrande, essa peruca, ela geralmente é utilizada pra perder a voz e tal, essas coisas. Mas
Tem uma pessoa que nós debatemos ontem aqui o cabelo dele, né? A cor do cabelo, claro. Arrasca, arrasca, arrasca. O Bruno Henrique. O que acontece, Venê? Olha, quando o sujeito está louro, esquece. Eu sou o Arrasca, louro. Ó, ficou igualzinho, Venê. Eu não sou bonito igual a ele, né? Olha Aí ficou maneiro, Venê. Olha o Venê chegando hoje aqui na redação. Tem imagem. Isso aqui é o Venê chegando, Exatamente. Aumento da ressaca. Olha lá, ó. Mais uma vez eu quero... Olha lá, Venê Casagrande. Boa tarde pra você. Boa Caio, tarde. boa tarde pra você. Boa tarde, boa, maravilhosa. Não sei se tarde. Apenas tarde. Apenas tarde. A torcida flamenguista tá empolgada com a vitória. Muitos memes rolaram nas redes sociais, como sempre, a gente abrindo o nosso programa e mostrando todos os memes. Ô, Venê Casagrande, foi a nível do mar? Inclusive, ó, a galera aí que quando for jogar na altitude, se quiser um manual de como jogar na altitude, o Flamengo produziu esse manual. Toma! Eu fiquei na dúvida se era na altitude, de verdade. Ô, DJ Careca, cadê a música do Flamengo, DJ? DJ! Cadê a música? É isso, pô! Ganhamos na altitude, DJ! E bem, amassamos os caras. Com asteriscos. É isso, asteriscos. Toma! Tá a fim de me irritar hoje. Hoje tem, DJ Careca, prepara aí. Eu não vi essa revolta quando o Fluminense foi muito prejudicado. Eu não vi essa revolta. Inclusive, o Palmeiras foi muito beneficiado. Mas quando o Flamengo é ajudado pela arbitragem, existe uma revolta seletiva. Ontem vocês viram a gente falando aqui do Fluminense. Hoje é dia do Flamengo, vamos falar do Flamengo. Eu gosto de ver você assim. Revolta seletiva. A gente vê por aqui. Toma! Vamos falar disso mais tarde, Olha Mas eu aí. entendo, falar de Flamengo dá engajamento. eu Olha entendo. aí, o Flamengo vence na altitude, tá no meu super telão. O Flamengo enfrentou uma altitude, gente, de mais de 3.500 metros e venceu o Cusco por 2-0 no primeiro jogo do rubro-negro na Libertadores desse ano de 2026. Bora ver os melhores momentos dessa partida e na volta, o pau vai torar! Rodou! Desta vez não foi a altitude que atrapalhou o Flamengo. O rubro-negro se impôs que nem parecia que estava a mais de 3.000 metros do nível do mar. Paquetá deu esse chute de longe. A equipe do Cusco respondeu, mas Rossi estava lá para impedir. Pelo Flamengo, Paquetá levou perigo outra vez de fora da área. E nessa cobrança de falta que o goleiro do time peruano tirou. O Cusco chega perto com Calherro, mandando essa bola por cima. O segundo tempo já começa com polêmica. Plata dá um pisão em Colito, que fica caído. O VAR entra em ação para checar cartão vermelho. Após um longo tempo, manda seguir a partida e não aplica nenhum cartão. O Cusco começa a levar perigo, até que o árbitro marca pênalti para a equipe peruana após a bola bater no cotovelo de Paquetá. Mas logo em seguida foi avisado que a bola havia saído no lance anterior. E foi aí que quem apareceu para o Flamengo foi Bruno Henrique, voltando a ser titular e mostrando que em campo é decisivo para o rubro-negro. Ele recebe de Ayrton Lucas e de cabeça coloca o Flamengo na frente, 1-0. Que um pouco depois tomou um susto. Manzaneda aproveita a bobeira da zaga rubro-negra e cabeceia para deixar tudo igual. Mas o VAR mais uma vez entra em ação. E após análise e traçar as linhas, viu impedimento no jogador do Cusco, invalidando o gol. O Flamengo então foi para cima. Plata chuta forte, mas a bola bate em Ampuero. A sobra fica com De La Cruz, que manda essa pancada, mas o goleiro Dias defende. Mas o elenco de 2019 volta a fazer a diferença. Arrascaeta sai no contra-ataque, lança a bola para Luiz Araújo, que arrisca e Dias salva. Na sequência, Arrascaeta chuta e é travado, mas a bola volta para ele, que de cabeça amplia para o Flamengo, carimbando a vitória rubro-negra na estreia do time na Libertadores. E com o resultado, a equipe é líder do Grupo A. Quando jogamos na altitude,
Eu disse aos nossos jogadores, não podemos querer jogar como a equipa da casa, não é? Neste caso o Cusco, porque são uma equipa habituada a transversais, são habituadas a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Nós temos que ter o nosso padrão, que é a nossa ideia de jogo coletiva, tentar sempre recuperar a bola, meter a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, com uma equipa sempre compacta e próxima, que era para não se sentir muito o desgaste da altitude em termos de grandes movimentos ou de movimentos de campo aberto. Acho que a equipa conseguiu compreender essa ideia, por isso devemos sempre muito próximos a defender, mas também a atacar. Olha como é que ele tá. Ê, torcida do Flamengo. Que dia maravilhoso. Acordou assim, Pra alguns nem tanto. Cara que é tarde, secando. Na altitude não vai dar. E deu. Ô, Vene Casagrande. Ó, poderia ter sido mais, hein? É mesmo, Vene? O Cusco deu sorte. Quando eles vierem aqui na altura da Praia da Barra, hein? Esquece, aí esquece. Preocupante. Ah, quer saber? Bota Fla Kids aqui, pô. Não tem problema, não. Poupa geral. Mais esses anos de televisão, olha o corte, Vene Casagrande. Até elas já esqueceram. Ah, tá bom. É Olha aí, rodada. o Vene feliz com a atuação do Flamengo dele. Quero que você me fale aí um pouco desse jogo. Você falou pra mim que foi um jogo de almanac, hein, aqui no off, hein, Vene Casagrande? Que todo mundo jogou muito bem. Fala pra mim como é que foi a atuação do Flamengo no jogo de ontem. Olha, Fernandinha, eu vou caracterizar a atuação do Flamengo como surpreendente, porque de verdade eu não esperava um Flamengo jogando tão bem diante de uma altitude de 3.500 metros. E a gente pôde ver, como você mencionou aí, eu comentei no off e vou repetir aqui no on, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. A começar na escalação do técnico Leonardo Jardim, que eu achei uma escalação extremamente inteligente. Primeiro, ele preservou alguns jogadores titulares pensando no clássico de sábado contra o Fluminense, e ele também priorizou a parte física. Tanto é que o ataque dele, ele colocou Gonzalo Plata na ponta esquerda, que é um jogador que fisicamente falando se sobressai, e é um jogador também acostumado a atuar em altitude. E aí ele bota o Plata, ele bota o Carrascal, que também estava muito bem fisicamente, e ele coloca o Bruno Henrique. Mas esse aí é um capítulo à parte, depois a gente comenta sobre o Bruno Henrique, que fez uma partidaça. E no meio de campo ele colocou o De La Cruz, o Everton Araújo e o Lucas Paquetá. Só que o mais interessante é que ele botou o Everton Araújo como o único volante. E o De La Cruz e o Paquetá, eles ficavam revezando as funções no meio de campo. Sobretudo no primeiro tempo, que foi quando o Flamengo melhor jogou. Inclusive o Paquetá também fez uma grande partida. No setor defensivo, ele também foi inteligente. Ele priorizou a parte física, colocou o Danilo, que estava melhor do que o Léo Ortiz, fisicamente falando, pelo menos no entendimento dos bastidores do Flamengo. E na lateral direita ele também coloca o Emerson Royal, que fez uma grande partida. Muitos torcedores pegam no pé dele, em alguns momentos com razão, mas ontem a gente precisa elogiar. O Emerson Royal foi muito bem e ele ajudou demais também na parte física. E na lateral esquerda só tinha o Ayrton Lucas à disposição, e aí eu já critiquei muito aqui o Ayrton Lucas e dessa vez vou elogiar. Até ele foi bem ontem, inclusive o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, ele olha antes, não foi por acaso. Então tem que elogiar também a partida do Ayrton Lucas. De uma maneira geral, Leonardo Jardim foi extremamente inteligente, o plano de jogo dele deu super certo, a escalação deu certo. Ele também fez substituições interessantes, inclusive as substituições acabaram ajudando. Tanto é que o Arrascaeta que entrou, fez o segundo gol e o gol da vitória. Então eu caracterizo essa vitória do Flamengo como surpreendente, porque de fato eu não imaginava. Se eu tivesse um empate lá, eu acho que o torcedor rubro-negro assinaria, mas a forma como o Flamengo conquistou essa vitória foi uma forma muito boa e que já dá para o torcedor rubro-negro uma certa confiança, já pensando na sequência dos jogos. O do grupo do Flamengo, o maior desafio dele era, claro, era a altitude, né? Então você vencer é como se fosse o seu maior adversário, né? No seu grupo você ir fora de casa e vencer. Esse foi o cenário, o panorama do Flamengo. Realmente vencer lá é muito positivo, né? Ainda mais sendo a estreia da Libertadores. Ô Caio, mas assim, o Flamengo tem personagens que são e gostam de ser protagonistas, sobretudo na Libertadores. Um deles eu já vou falar com o Vene Casagrande, que eu sei que ele quer falar dele. O outro é o Arrascaeta. O rapaz entra, tem uma coisa de capacidade, de talento e de sorte também no gol do Arrascaeta, né, Caio?
Com certeza, Fernando. A gente estava brincando aqui com o Pardal em off que na minha vez a bola bate na trave, volta, sai, o gol não acontece. E o Arrascaeta, com a camisa do Flamengo, ele já tem muita história, ele é um cara muito respeitado, está aí na galeria dos grandes ídolos da história do Flamengo. Após o jogo também estava conversando aqui com o Vene off, falei com alguns amigos flamenguistas e estava questionando a eles aonde que o Arrascaeta está no ranking ali de ídolos da história do Flamengo, e a maioria deles colocando sempre ali no top 5, no máximo top 10, alguns colocando inclusive só abaixo do Zico. Enfim, é óbvio que cabe muita discussão, o Flamengo tem vários ídolos ao longo da sua história, grandes ídolos identificados com o clube, que conquistaram muitos títulos com o clube, então é uma disputa grande, mas o Arrascaeta, ele é um cara, assim, para a história do Flamengo, sensacional. E ontem ele entra no final do jogo e a bola que ele recebe, ele aproveita, tem a chance de fazer o gol, quase fez outro também numa finalização logo depois, podia ter feito o terceiro gol do Flamengo, mas é um cara muito, muito importante mesmo, né, na história do Flamengo. E com esse jogo de ontem, o Arrascaeta conseguiu mais uma marca para sua carreira. Olha aí no meu telão, agora o Uruguai é o estrangeiro com mais partidas pelo Flamengo. Olha só, mais partidas pelo Flamengo, são 370 partidas, superando o meia paraguaio Modesto Bria. O Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019, acumula 102 gols e 110 assistências. Já Modesto, que até ontem era o dono do recorde, foi campeão do primeiro tricampeonato carioca do Flamengo, 4-2, 4-3, 4-4, e fez 369 jogos pelo time rubro-negro entre 43 e 53. Olha aí, o Modesto ficou 10 anos. O Arrasca tá há 19, quantos anos aí? Faz aí você, por favor, que eu não vou passar. Só desde 20, 21, 7, 7, 8. Sério? Você vê que ele tá melhorando. 7. Porque eu fiquei na dúvida, 7 anos, 8 temporadas, eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, são 7 anos. Ele começa no Carioca de 2019. Ele começa em 2019, junto com o Bruno Henrique e Gabigol na ocasião. Pra você, Vene, Anderson e DJ Careca pensem também na resposta. Que são os nossos rubro-negros aí. Vê como a Flá parece ser grande, né? Ô, Vene Casagrande. Top 3, top 5 ou top 10? No seu coração, da história do Flamengo, o Arrascaeta tá em que momento, em que local aí? Top 3, top 5 ou top 10? Quando você me faz essa pergunta, são de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo? Da história do Flamengo. Porque a gente que gosta de futebol, a gente também se debruça na história. O Leandro, por exemplo, lateral direito, é um jogador que eu nunca vi jogar. Mas o Leandro tem uma história muito identificada com o Flamengo. O Júnior, por exemplo, também é outro. Então, é da história, é difícil. É difícil demais. Top 10, assim, top 5 ou top 3? O que eu posso dizer é, o Arrascaeta, ele senta à mesa do Zico. Isso sem sombra de dúvidas. Ele senta à mesa do Zico. A cabeceira é do Zico, né? A cabeceira do Zico, óbvio, pra mim é o número 1, é o Deus rubro-negro, não tem jeito. Mas de jogadores que eu vi, e eu falo isso sem medo, o Arrascaeta é meu maior ídolo, de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Outros jogadores, por exemplo, o Romário me fez ser Flamengo junto com a Tirson, lateral esquerdo. Um beijo pra Tirson, grande Tirson. Eu sou também muito fã do Renato Abreu, por exemplo, mas o que o Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo desde 2019 é algo assustador. E para mim é o maior estrangeiro da história do Flamengo e o maior estrangeiro que eu vi no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Anderson, rapidamente, top 3, top 5 ou top 10 Arrascaeta pra você no seu coração da história? Top 5. Top 5, olha. Justo. E você, DJ Careca, top 3, top 5 ou top 10 da história do Flamengo? É isso. Obrigado, DJ. Muito bem. Obrigado. Troca a foto aqui, Cris, que agora o homem quer falar do Bruno Henrique. Que é outro também que senta a mesa. É mesmo, é? Senta a mesa, pô. Senta a mesa do Zico, sem sombra de dúvidas. E como é que foi esse jogador ontem no jogo, Fernando? Olha, Fernandinha Maia, Bruno Henrique. Pra traduzir o que foi o Bruno Henrique ontem, assim, ele foi um unicórnio ontem em campo. Esse cara precisa ser estudado. A gente fala do Fábio, com louvor, obviamente, mas o que o Bruno Henrique faz aos 35 anos, em uma altitude de 3.500 metros, e depois de uma grave cirurgia no joelho que ele passou recentemente, e ele, aos 90 minutos do segundo tempo, dá o pique que ele deu, ele precisa ser estudado. E para mim ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, não só por conta do gol que ele marcou ali de cabeça, mas também a forma como ele atuou em campo. Inclusive, a entrada dele no time titular
promovida pelo técnico Leonardo Jardim, foi uma ótima escolha. Porque no jogo de ontem ele precisava muito atacar o espaço da equipe adversária. E ele faz isso muito melhor que o Pedro. E eu não estou aqui dizendo que ele é um jogador melhor que o Pedro como centroavante. Sim. Mas são características diferentes. E o Leonardo Jardim estudou muito bem o adversário, colocou o Bruno Henrique e a estratégia dele deu super certo, porque o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor em campo. Categoria que tem esse jogador, né? Identificado, identificação não só com o Flamengo, com a torcida, mas com a competição também, ô Caio. Sim, o Bruno Henrique também tem muita história com a camisa do Flamengo, brilhou também nas finais de Libertadores. Em 2019, inclusive, o Gabigol faz os 2 gols, mas o Bruno Henrique vai muito bem no jogo também, nos lances também. Então, principalmente no lance do primeiro gol, né? No segundo gol ele não participa, mas no primeiro ele participa muito bem. E ele vem escrevendo a história dele com a camisa do Flamengo, assim como a Arrascaeta, de maneira brilhante, assim. Então, independente da brincadeira aqui que a gente falou de arbitragem, a gente vai falar mais pra frente, o Flamengo fez uma baita partida ontem, comandada e com os gols marcados pelos 2 maiores ídolos dessa geração, né? Arrascaeta e Bruno Henrique. Entendo eu que pro rubro-negro o jogo de ontem foi um combo completo, né? Vitória na altitude com o gol de Bruno Henrique e Arrascaeta. Então a gente vai falar mais pra frente de arbitragem, mas a gente tem que reconhecer também. Olha mas só para finalizar o assunto do Bruno Henrique, ele tem algo que não tem jeito. Ou você nasce com isso ou você não nasce. Não adianta você trabalhar. Ele tem estrela. O Bruno Henrique é um cara que tem estrela, não tem jeito. Ele é muito decisivo em jogos extremamente importantes. Talvez o torcedor rubro-negro não valorizasse tanto o jogo de ontem, na altitude. Mas essa vitória representa muita coisa. Você estrear com o pé direito numa Libertadores da América, numa altitude de 3.500 metros, depois de uma logística extremamente desgastante, com muitos desfalques, é uma vitória gigantesca que dá muita confiança ao rubro-negro. Olha só, a partida, como o Caio falou, também teve lances polêmicos. A gente separou 2 lances aqui. O gol anulado do Cusco por impedimento e também o pisão do Plata no Colito, onde muita gente pediu a expulsão do atacante rubro-negro. Primeiro lance, então, vai ser... Cadê os lances? Vamos do impedimento. Vamos lá, começo com... Caio. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Caio, fala que tá aqui, ó, a linha, Vene Casagrande. Tô sem minha régua. Aqui. Não põe a régua às vezes, você sabe, né? Que sim, claro. Caio, tava em checagem de gol. O VAR foi lá bonitinho checar o gol, lalalé, lilili, loló, e anulou este gol. Estava impedido para você, Caio? Geralmente o VAR chama para consertar um erro, né? Corrigir o erro. Dessa vez o VAR chamou para cometer um erro, porque o árbitro de campo tinha marcado o gol, o assistente não tinha marcado impedimento. O VAR chama e marca esse impedimento, assim, que no mínimo é duvidoso. Não é o lance mais absurdo, não, tá? O mais absurdo para mim é o da expulsão. Mas o do impedimento tem 2 coisas aí pra gente analisar, porque primeiro, a linha aparentemente, eu digo aparentemente porque a definição da imagem é muito ruim, né? A gente tem que saber qual foi exatamente a imagem que o VAR usou para analisar isso. Se foi essa, assim, é um absurdo. A Conmebol, com o dinheiro que tem, com a grana que entra lá todo ano, adora multar os clubes por um monte de questão e não ter o impedimento semiautomático, por exemplo, que acabaria com a nossa discussão aqui, estaria ou não impedido. Nesse caso, primeiro, a imagem é muito mal definida. Segundo, aparentemente, eles traçaram a linha no braço do jogador do Cusco. Nessa imagem não dá nem para ver direito, mas quando aproxima muito, a gente consegue ver a linha amarela ali que passa no braço dele. Dá para ver que tá no braço. Aparentemente está na mão ou no cotovelo, não está no ombro. E, segundo a regra, ela tem que ser traçada no ombro do jogador. Porque o jogador, ele não pode fazer gol com o braço, por exemplo. Com o ombro ele pode. E aí, segundo a regra também, quando a imagem é inconclusiva, que no mínimo é o que a gente está vendo aí, vale o que foi marcado em campo. O que foi marcado em campo foi o gol, mas o VAR chamou a arbitragem para errar. Eu vi isso, não pela primeira vez, tá? A gente já viu outras vezes isso acontecer. Eu não quero jogar água no seu chuva. Mas, mais uma vez, a arbitragem erra dessa forma. Eu não quero jogar água no seu chuva. Você quer comentar, não? Pode falar? Pra mim é inconclusivo isso. Se alguém chegar e falar pra mim assim que foi pênalti, ok. Se alguém falar pra mim que não foi pênalti, ok. Porque com essa imagem não tem como concluir nada, gente. É inconclusivo, é um lance totalmente inconclusivo. E aí, agora, mas aí quando é inconclusivo, dá o... É isso que eu ia finalizar. Eu acho que quando é inconclusivo, e se de fato foi... Por isso que antes, quando estava rolando o VT, eu perguntei pro Igor, nosso produtor, se a Conmebol divulgou a imagem e até mesmo o áudio. Porque se for nessa imagem, é totalmente inconclusivo. E quando é inconclusivo, vale o que foi feito em campo. E ele havia dado o gol, então tinha que ter dado o gol. Mas nessa imagem, eu não
eu não consigo dizer nada. Se alguém consegue dizer algo em cima dessa imagem, parabéns. Você tem um superpoder. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu adoro coisas modernas, vocês sabem disso. Esse lance me lembra, sabe qual? Você vai lembrar porque foi no jogo do Botafogo. Botafogo e Bragantino. Foi igualzinho, idêntico. Na época, acho que foi gol. Agora eu não lembro se foi gol do Bragantino, foi anulado ou foi do Botafogo, enfim. Mas foi a mesma coisa. Foi no Newton Santos o jogo. Não, foi lá na casa do, acho que foi do Bragantino esse ano. Recentemente. Então o outro que saiu da falta foi no jogo do Mirassol do ano passado. Foi igualzinho, a mesma situação. Por isso que eu acho que a CBF não pode chegar lá na Conmebol e reclamar. Porque a CBF tem o mesmo problema. Mas, exato, Entende? entendo. Mas assim, eu adoro a tecnologia, eu acho o máximo. Se a gente usa a tecnologia para curar a doença, para se comunicar, para viver hoje em dia, por que não pro futebol? Mas também eu acho que tem coisas que tem que ser dosadas, né? E aí, se você quer... Como é o nome daquelas coisas que traça? Linha do quê? Que tem uma linha aqui agora. Linha do né? O paralaxe. A paralaxe. Tinha que ser semi-automático. Que é de acordo com o ângulo da câmera. Igual a gente viu recentemente. Aí é a paralaxe, não. Pega uma regra que era ou é ou não é. A única regra que não é interpretativa no futebol é a porcaria do impedimento. Todas as outras, teve intenção, não teve intenção, foi forte, foi fraco, tinha 4 homens, não tinha, era as 4, não sei o que lá, de 100 pedidos. O impedimento não tem erro. Ou você tá na frente ou você não tá na frente. O braço não vale, o resto do corpo vale. Ponto final. 2 caras do outro time tem que estar à frente de você. O goleiro, geralmente, e mais um jogador. Transformaram uma regra que era simples e objetiva em debate. A gente está há 10 minutos debatendo se estava ou não estava impedido. Porque virou milimétrico. Porque, então faz o semiautomático. Tem que ser semiautomático. E na prática, qual tem a diferença? dinheiro pra isso, tem dinheiro. Não é dinheiro. O novo presidente da CBF, ele prometeu desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e até agora não cumpriu. E É por isso que eu acho que a gente não pode questionar a Conmebol. Porque nem a CBF prometeu aquilo, cumpriu aquilo que prometeu. Agora a gente vai trocar o lance pra botar um que sempre é interpretativo. Tudo fora do impedimento mas tem umas interpretações que é igual quando a pessoa tá sendo traída, que só a pessoa que não vê, né? Foi nada. Pergunta pro tornozelo do Foi atleta. nada. Isso em mim. É isso aí, Estourou Caio. o contato. Isso Contato veio. Isso é uma expulsão E o juiz direta, tá marcando né? tudo. Direta, assim, sem dúvidas. E é um absurdo o VAR não chamar também pra... Aliás, ele aqui, ficou ali um tempo esperando, né? O Foi VAR nada. falar. Mas assim, nada. Pergunta pro tornozelo do atleta aí. Dá até aflição de olhar. Não, dá nervoso de olhar. O pé ficou torto. E só pra gente pontuar uma coisa aqui. A sorte é que o pé não ficou preso na grama, Sim. tá? Se tivesse, não, ele ia você quebrar olha a o pé. imagem, é inacreditável não ter quebrado. É verdade, é verdade. E é mais inacreditável ainda o Plata não ter sido expulso por esse lance. Não é a primeira vez que o Plata faz isso. O inacreditável é que ele nem falta ele deu, gente. Sim. Isso é inacreditável, nem falta ele deu. E só pra gente pontuar uma coisa aqui que é muito importante também. Assim como, apesar do Vene ter falado no início que a revolta é seletiva, ontem a gente falou do Fluminense. O Fluminense jogou muito mal, mas isso não impede que a gente fale que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem da Conmebol. Assim como ontem, o Flamengo jogou muito bem, mereceu vencer, foi superior. A gente já reconheceu aqui o quanto o Flamengo foi bem, mesmo na altitude, parecia que estava jogando a nível do mar. Assim, uma atuação espetacular, na minha opinião, o craque do jogo pro Flamengo foi o técnico, Leonardo Jardim, que montou uma estratégia, assim, irretocável, foi brilhante, gabaritou o jogo, assim, do início ao fim, mas também isso não nos furta dizer que a arbitragem beneficiou o Flamengo, prejudicou muito o Cusco por conta desses dois lances, são lances absurdos, assim. Quando o Plata devia ter sido expulso, o jogo ainda estava 0-0. A gente também não pode fazer exercício de adivinhação aqui, o Cusco ia ganhar porque estava com um a mais. O Flamengo estava jogando melhor do que o Cusco. E logo depois, quando o Cusco empata a partida, a arbitragem também anula o gol. Então, assim, prejudicou demais o Cusco. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não mereceu a vitória. Vene Casagrande, isso aqui é expulsão, né? A expulsão, pra mim não tem dúvidas, isso aí é expulsão. Quem que ia ser expulso? Foi nada. O Plata, me ajuda a te ajudar, Plata. Você tá sempre complicando a sua história. Quando eu tava te elogiando, é sempre ele, na cena do crime. A sorte dele que ele não foi expulso. Porque se o Flamengo perdesse uma expulsão do Gonzalo Plata, nossa, imagina que não seria o dia seguinte da vida do Plata. Seria ótimo. E depois desse jogo, os jogadores do Cusco reclamaram muito sobre a arbitragem nas redes sociais. O lateral Cevadios postou com essa seguinte mensagem. A imagem é essa da imagem do Plata e também do impedimento. Não sei onde está adiantando, que abuso, e essa expulsão não a vem, tá? Não a vem. Então tá aí
o pessoal, né, e também o jogador do Cusco reclamando sobre a arbitragem. Fernandinha, você lembra que ontem eu comentei aqui no programa que a Conmebol paga por vitória? Eu Só achei para o trazer a máximo essa informação. informação, Porque eu o não Flamengo, sabia disso. com essa vitória, caiu na conta do Flamengo $330 mil. Que legal, tá vendo? Tá bom pra você? Tem bicho, tem bicho. Tá precisando de dinheiro. Gente. Tem bicho até na Conmebol. Opa! Na derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino, no último dia 2, o atacante Everton Cebolinha se lesionou e teve constatado uma fratura na costela. Ele já iniciou o tratamento, mas vira desfalque por tempo indeterminado. Cebolinha só tem contrato com o Flamengo até o fim de dezembro e já está definido que o vínculo não será renovado. O clube carioca não descarta vender o jogador no meio do ano em caso de propostas. 2 times que despontaram com interesse no atacante são Grêmio e Cruzeiro. Mas segundo informações do portal 1BH, a lesão do camisa 11 pode afastar negociação com esses clubes. De acordo com o 1BH, as chances do negócio ser reaberto na janela de transferências ficam perto do zero se Everton Cebolinha passar boa parte do trimestre no departamento médico. Sem ritmo de jogo e maiores informações da sua condição física, qualquer negociação perde força na próxima janela. Nesta temporada, o ponta esquerda tem 16 jogos e 3 gols marcados. Mas se Cebolinha não se recuperar até julho, o Fla perde poder de barganha em uma possível negociação em julho. Com isso, não pode se descartar que o Flamengo seja mais flexível para não perder o jogador de graça em dezembro. Sem ter um prazo para ter Cebolinha de volta e com contrato perto do fim, o Flamengo mira contratações de 2 pontas no meio do ano. Nomes estão sendo avaliados de forma silenciosa, mas sem avanços importantes até o momento. O volante Danilo chamou a atenção dos principais clubes do futebol brasileiro após início positivo com a camisa do time de General Severiano em 2026. Depois de atuações convincentes pela seleção brasileira, o Flamengo passou a monitorar a situação do meia do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo não realizou proposta, mas está acompanhando de perto o que está acontecendo no Botafogo. Assim sendo, o meia da seleção brasileira agrada Leonardo Jardim, e o Mengão está pronto para um bote futuro. Neste momento, o Botafogo sofre com grave crise financeira e política. O time de General Severiano chegou a ser acionado pela FIFA devido a dívidas com o Lyon, da França, e outras equipes. Desse modo, tem sido alvo de transfer ban com frequência. Danilo tem 7 gols na temporada de 2026, sendo 6 pelo Botafogo e 1 pela seleção brasileira. Assim sendo, é o segundo volante com mais bolas na rede no ano, atrás apenas de Federico Valverde, do Real Madrid. O Flamengo possui uma vasta lista de volantes no atual elenco que podem exercer a mesma função de Danilo. Pulgar, Jorginho, Everton Araújo de la Cruz e Saúl Ñíguez. Além de Lucas Paquetá para a posição. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O volante Danilo seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.